Está começando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 525 da NET. Hoje vamos conversar com o deputado estadual Ronaldo Medeiros, ele que é do MDB. Vamos conversar também com o advogado ambientalista Marcelo Ribeiro e ainda com o médico infectologista José Maria Constant. A gente conversa com eles daqui a pouco. Saúde pra valer. Dias melhores. Dia dos Namorados, Parque Shopping. Concorra a 4 kits conectados, contendo um iPhone 12, um Apple Watch e um AirPod. São 4 chances de ganhar. Parque Shopping Maceió. O amor conecta. Ainda nesta edição de Conjuntura, a gente conversa com o advogado ambientalista Marcelo Ribeiro e também com o médico infectologista José Maria Constant. Agora, nosso entrevistado é o advogado, aliás, é o deputado Ronaldo Medeiros, ele que é deputado estadual pelo MDB aqui em Alagoas. Deputado, obrigado mais uma vez pela presença aqui em Conjuntura. Bom, o senhor tentou recentemente criar uma CPI para apurar os danos causados pela Braskem aqui em Maceió, em alguns bairros aqui de Maceió, mas não conseguiu. Foi que houve? Flávio, para eu te agradecer mais uma vez, né? São 9 assinaturas que nós temos que ter de deputados para criar uma CPI. Nós temos algumas, eu ainda estou trabalhando, né, um trabalho de convencimento dos parlamentares. Eu creio que essa CPI ela é muito necessária. Né? A Câmara, eles podem criar lá, eles não podem criar CPI, né? Eles criam uma comissão de especial de investigação. Né? Lá já na Assembleia, com a CPI tem mais poderes. Eu acho que a gente vai reforçar o lado mais fraco. O lado mais fraco é o lado da população que perdeu seus imóveis. Né? A Braskem está indenizando algumas famílias, pelo que eu percebi, que eu vi, os imóveis de menor valor, que são aquelas pessoas que iriam para a rua, queriam se mobilizar, ela indenizou. E os imóveis das pessoas que não estão lá no patamar de baixo, ela vem assim avaliando, subavaliando. Né? E a gente denunciou isso várias vezes na Assembleia. Eu já vi que o Ministério Público já pediu a planilha de cálculos, isso é muito bom, né, para que eu tenho várias pessoas que eu conheço que me procuraram, que antes de entregar suas casas, pediram a 1 a 2 avaliadores, inclusive a pessoas que trabalham para a Caixa Econômica Federal, para fazer a avaliação dos seus imóveis. Eles têm essas avaliações e a Braskem vem com valores muito baixos. Né? Isso além do comércio local, o mercado aqueceu. Né? Um imóvel que você comprava por um valor hoje, você paga X mais o valor, porque aqueceu o mercado devido a esse monte de pessoas que saíram dos seus locais. Tem a questão afetiva também, né? Isso, tem pessoas que nasceram, moraram ali, comércio. Imagine alguém que tem um comércio ali, para ele conseguir se recolocar em outro local. Então a Braskem, ela analisa tudo friamente, linearmente, ela não analisa, né, os casos que são especiais. Se você mora no apartamento, é um caso. Você tem uma escola ali, você tem um tipo de comércio, é outro caso que você deve avaliar. O senhor acredita que vai conseguir instalar essa CPI? Eu estou otimista, né? Eu vejo que é a grande oportunidade que a Assembleia tem, que a Casa tem, né, de ajudar, de participar também, não é só para acusar a Braskem, a gente quer participar até para equilibrar, que a gente sabe que a empresa é uma multinacional, é uma empresa muito grande, não é? E tem um poderio muito forte, não é? A gente vê as pessoas ali do outro lado, são pessoas que mesmo se juntando, não é? São pessoas que não conseguem
nem de perto não é chegar aí ao poderio que a Braskem tem. Então, o que ela faz? Ela te dá um valor. Você não concordar, você vai para o final da fila. Né? E quem já está no aluguel social aí, né? Quem está aguardando, quem está já debilitado por ter saído do seu local, do seu natural, da sua residência, você termina aceitando, né? Então você vai aguardar a carta no final da fila. É isso que a Braskem faz hoje com as pessoas que estão, né, dependendo dela. A Assembleia já tomou alguma iniciativa para discutir essa questão da Braskem? Eu pergunto não só uma CPI, que é uma coisa mais, digamos assim, mais forte, mais séria por parte da Assembleia, mas tipo assim, uma audiência pública, uma reunião com esse pessoal que está prejudicado. Já fez alguma coisa assim, não? A Comissão de Educação ouviu, né, a Braskem em relação ali ao CEPA. Ao CEPA. Né? Ao CEPA ouviu. Mas eu estou propondo também uma audiência pública, não é, para ouvir, vai ser virtual devido à pandemia. Mas eu creio que o grande instrumento nosso hoje na Assembleia é a CPI. Eu creio que a CPI ela vai ajudar, não é? A CPI tem uma série de ferramentas que ela pode utilizar que pode aí equilibrar esse jogo. Como a gente comentou agora na abertura da entrevista, a Câmara de Vereadores também falou-se sobre a instalação de uma comissão especial de inquérito, mas também não evoluiu. É a CEI, né? Isso. Na Câmara de Vereadores. Se não me engano, foi o vereador Valmir do PT que tentou instalar, né? Vamos batalhar. Eu creio que isso aí isso não vai gerar, né? Pelo contrário, isso vai engrandecer os parlamentos, tanto a Câmara de Vereadores quanto a Assembleia, num momento muito difícil, né? A gente teve agora a visita do Presidente da República aqui, tentaram levar ele lá, não. Isso não evoluiu. Né? As pessoas parecem que fogem desse problema, deixam à margem, né? Tem eleição, o problema volta à tona, termina a eleição, você retira de tona esse problema. E isso não é justo com as pessoas, como eu te falei, que estão hoje à mercê, não é, da empresa Braskem. Deputado, na sua opinião, por que uma questão tão séria como essa da Braskem, aqui em alguns bairros de Maceió, não tem conseguido atrair a atenção das autoridades, nem mesmo do Presidente da República? Olha, as pessoas, creio eu, né, que estão se afastando desse problema, né, porque muitos não têm assim, uma solução, né? A empresa, eu tive uma reunião virtual semana passada com a empresa, onde ela mostra uma série de planilhas, nos PowerPoints, eu me lembro até nos PowerPoints famosos que a gente teve no passado recente, mas aquilo não resolve, né? Eu acho que o que resolve ali, a classe política nesse momento, né, devido, inclusive até para melhorar a imagem da gente, né, perante a população. A gente não pode aceitar somente uma versão. Eu vejo que lá tem associações, tem algumas pessoas que se mobilizam, mas que a voz não ecoa tanto, né? Não tem um alcance muito grande, mesmo com as redes sociais. Eu creio que as comissões parlamentares, né, tanto na Câmara de Vereadores como na Assembleia, eu estou insistindo muito nisso, porque é a grande ferramenta que se tem hoje, não é, para denunciar ou para trazer, não é, a voz da sociedade, a voz das pessoas que foram atingidas, para a Braskem e, se for o caso, levar, não é, também aos tribunais. Deputado, mudando de assunto, o senhor tem demonstrado preocupação em alguns pronunciamentos com o desmonte do serviço público no Brasil, de uma forma geral, no âmbito da União, do Estado e dos municípios. A quem interessa isso, na sua opinião? Acabar com a estrutura do serviço público? Veja bem, eu vim do serviço público. Eu vim de uma escola pública em Palmeira dos Índios, no Colégio Estadual Alberto Mendes, onde eu estudei 11 anos na escola pública. Na minha época era ginásio, primário e o científico, né? Primário, ginásio e científico. Eu passei de um concurso público com 18 anos e assumi com 19 anos no INSS, também uma área pública, né? Então, eu devido tanto contato. O que eu tenho hoje, devo, claro, meus pais, mas devo ao serviço público, né? Eu digo, a minha vida, o meu pão de cada dia, como a gente fala. E o serviço público hoje, a saúde, ela atende as pessoas mais carentes. A Previdência que está desmontada. Aqui em Alagoas, nós, de 2002 a 2010,
ampliamos de 8 para 42 agências e hoje tudo fechado. E não está fechado pelo Covid. Fechado porque não tem manutenção nas agências, não tem servidor público. E quem sofre com isso? A Previdência mesmo criou uns atendimentos virtuais. 50% da população de Alagoas, 25% é analfabeta quase, mas 25% é analfabeto funcional. Não tem acesso a redes sociais, não tem acesso à internet. Fica à mercê de quem? Veja só. À mercê dessas lan houses. Na lan house eu entrego os documentos, eu entrego minhas senhas. O cara ali fica manipulando minha vida toda, sai o pagamento, ele pode tirar empréstimo. Quer dizer, você está afetando uma população, não é, que já é vulnerável por natureza. Aí você cria mais obstáculos ainda para essa população. Quando vai buscar um contador e um advogado, ainda bem, mas na maioria dos casos não seria necessário se nós estivéssemos com essas agências abertas. O advogado, o contador, são para casos quando você tem um benefício negado ou tem alguma dificuldade administrativa. Mas hoje a dificuldade é de acesso, não é? De você solicitar. Não é? A saúde pública, a gente está vendo o SUS agora na pandemia, é o que está salvando o brasileiro. Não é? É o SUS. Veja a importância do serviço público. Não é? Foi aqui, é na Inglaterra. Na Inglaterra tem um SUS que é modelo, o Sistema Único de Saúde deles, ou o Sistema de Saúde Público deles, é um sistema que estava também um pouco renegado. Não é? Agora, a classe política, a sociedade percebeu a importância de se ter. A educação é a grande porta, é a grande bússola, o grande mapa para você tirar essas pessoas hoje da marginalidade, da pobreza. Agora, uma educação pública de qualidade, né? Porque você pega hoje um aluno de uma escola privada, dos pais que podem, ou com sacrifício ou não, mas que podem pagar uma escola privada. Você pega um aluno da área pública. Há uma diferença muito grande, né? Esse aluno da área privada, ele está bem na frente, né? Hoje nós temos vestibular com cotas, mas o mercado de trabalho não tem cotas, não é? Mercado de trabalho, ou então oportunidade, né? O concurso público, temos que ter uma escola pública, por incrível que pareça, é uma política pública, a gente tem que regredir ela. No meu tempo, a escola pública era uma escola pública de qualidade. A minha turma concluiu com 23 alunos, 5 são médicos hoje, veja só, nada, porque é médico, e não tinha cota na época. Então a escola pública ela concorria, né, até com mais facilidade, porque a gente falava na época, Flávio, que a escola privada era PP, pagou, passou. Então, se os governos querem, né, é uma política de médio prazo, não é uma política de efeito imediato. Acabar com a pobreza, diminuir a desigualdade social, né, aos poucos, é investir na educação pública de qualidade e é a escola em tempo integral hoje. Né? Hoje, lá no meu tempo, minha mãe não trabalhava, passou a trabalhar bem depois, eu já tinha uma certa idade. Mas hoje, a mãe sai cedo de casa, o pai tem que trabalhar, os dois são necessários para a sobrevivência e essa criança é criada, um irmão mais novo que cria o outro, que cria o outro, que cria o outro, abandonados, não tem uma política pública que os ampare. Deputado, qual a sua sugestão, a sua opinião para a recuperação da qualidade do serviço público? Olha, você tem que valorizar, não é? Primeiro, investimento, valorizar. Na minha época, quando eu entrei no INSS, na época tinha uns contratos, sem concurso ainda, que eu entrei em 84, não é? E o concurso ele foi exigido em 88, no Estado, que um professor ganhava bem mais do que eu na Previdência Social. Um atendente de um posto de saúde na saúde ganhava melhor do que eu concursado na Previdência. Hoje você inverteu isso. Não é? Você tem que valorizar. O professor hoje, você imagine um professor hoje que ganha 3 mil, sei lá. O que ele pode fazer? Não é? Ou numa sociedade que um policial ganha mais do que um professor, ela está errada. Não é porque o policial ganha muito, não é? O policial deve ganhar bem. Mas é o professor que ganha pouco, não é? O professor, ele evita a criminalidade na sua fonte. O policial, quando ele trabalha já porque falhou, né? Houveram várias falhas no processo de educação na escola pública principalmente. Né? Então, nós temos que inverter isso. Pagar bem o policial, sim, mas temos que reconhecer o professor, né,
que ele evita, não é? O professor evita a criminalidade, o professor ele abre oportunidades para que esses alunos tenham, né, um futuro melhor. Como eu tive, como várias pessoas que estudaram comigo e outros que não estudaram na escola pública tiveram, e que hoje existe um distanciamento. É muito desigual. É alguém fazer uma corrida de 10 quilômetros e sair com 5 quilômetros já na sua frente. E esse que sai com 5 quilômetros, ele tem uma alimentação melhor, ele tem uma qualidade de vida melhor, né, do que aquele que não tem. Nós temos que nivelar, igualar, não tem outro caminho. No mundo não se encontra outra solução para você ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, do que não ser pela educação, educação pública. Deputado, falando agora de política, a Assembleia pode, ano que vem, ter de escolher alguém para concluir o mandato do atual governador Renan Filho. Ele que é igualmente ao senhor do filiado ao MDB. Né? Como é que o senhor vê essa possibilidade de a Assembleia escolher o sucessor do governador? Olha, é algo que é previsto na Constituição, né? Após a saída do governador, a Assembleia tem 30 dias para indicar o seu sucessor. Assume automaticamente o presidente da Assembleia, já que o vice-governador ele saiu, né? O ex-vice-governador Luciano Barbosa. Existem hoje várias negociações e eu creio muito, né? A política é a arte da negociação, a arte de você conversar e escolher o melhor caminho. Eu creio muito que a Assembleia, né, junto com as forças políticas, elas irão encontrar a melhor solução para Alagoas, né, já que essa pessoa que vai assumir, no mínimo, assume por 9 meses um mandato e vai assumir num momento muito delicado, que é no momento das eleições, né, que terão no próximo ano. E tanto pode ser alguém da Assembleia, como pode ser alguém de fora que preenche os requisitos para ser governador do Estado, não é isso? Sim, né? Tanto pode ser um deputado, como pode ser também uma pessoa que preencha os pré-requisitos, né, que é a legislação que ela coloca. Mas eu creio, estou muito confiante que esse nome vai ser um nome de consenso, vai ser um nome que vai continuar, né, com o governo Renan Filho, que eu acompanhei desde o início, né, vários avanços foram conseguidos. Ok, muito obrigado ao deputado Ronaldo Medeiros, do MDB, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta já conversando com o advogado ambientalista Marcelo Ribeiro. Até já.